A história de um povo contada através de seus monumentos. Já parou para pensar sobre a importância histórica que uma construção pode trazer para uma sociedade? Muitas vezes passamos despercebidos por essas antiguidades. Afinal, o que há por trás de uma escultura ou construção monumental? Isso e muito mais no NT Repórter, que começa agora. Olá! Diariamente passamos por monumentos que nos chamam a atenção pela grandeza e perfeição nos traços artísticos. Mas será que você conhece realmente a história que envolve essas grandes obras de arte? Nossos repórteres visitaram os maiores cartões postais das 5 regiões do país para contar para você a importância histórica desses trabalhos. Confira a partir de agora. Eles não se movimentam, mas carregam traços perfeitos e histórias inesquecíveis de seu povo, sua região. A partir de agora, nós vamos rodar o Brasil e conhecer o que está por trás dos monumentos, que muitas vezes são tratados como meros cartões postais, mas acima de tudo, fazem parte da nossa história. A começar pelo norte do país. Contemplado pelas ricas belezas naturais, a região também abriga um monumento um tanto curioso. Em Manaus, onde é localizada a figura que mescla anjinhos com personagens da mitologia grega, chama a atenção de quem passa pela Praça São Sebastião. A obra, feita por Domênico de Ângelis, é comemorativa à abertura dos portos e rios da Amazônia à navegação estrangeira desde 1866. A estátua no pico significa uma alegoria ao comércio e abaixo a figura é Mercúrio, sentado em uma engrenagem, que segundo a mitologia grega é o símbolo da indústria e comércio. A obra foi inaugurada em 1900, ano da comemoração do 4º centenário do Brasil. O monumento simboliza os 4 cantos do mundo: África, Europa, Ásia e América, cada um representado pela proa de uma embarcação. O monumento registra ainda o dia 15 de novembro de 1899, data que se comemora a proclamação da República do Brasil e o nome de José Cardoso Ramalho Júnior, na época governador do estado. Um castelo no Brasil. Curioso, né? Vamos até o Pernambuco conhecer essa visão inédita no Nordeste brasileiro. E que visão, não é mesmo? O Nordeste é mesmo um paraíso. Praias incríveis, verdadeiros monumentos naturais. Como o arquipélago de Fernando de Noronha, por exemplo, um dos patrimônios da humanidade. Mas não é só de sol e mar que o Nordeste se representa. A estrada de Palmeiras Imperiais indica a riqueza do que está por vir. O Instituto Ricardo Brenan existe desde 2002 e fica numa área privilegiada de reserva de Mata Atlântica, próximo ao centro do Recife. E se por fora o monumento chama a atenção, é o que tem lá dentro que é ainda mais chamativo. São 3 espaços de deixar qualquer um de boca aberta. Os castelos foram construídos com o objetivo de expor o maior acervo de armas brancas do mundo, colecionados por uma única pessoa. O Instituto Ricardo Brenan resgata a antiguidade. E quem vem ao castelo não faz apenas uma visitinha simples. Diariamente, grupos escolares conhecem o espaço e podem ver na prática a história que aprenderam na escola tomar forma. A proposta maior é isso, né? A gente tornar prazeroso, de repente, uma tarde, cuja sala de aula é o museu. Só se troca, né, os locais, mas assim, a proposta é a mesma. Eles só passam a não utilizar aquele caderno, lápis, o quadro, que é do cotidiano deles. O que eles vão perceber são peças em que eles vão estar diante das peças que muitas vezes estão ilustradas no livro e que aqui a gente encontra elas, não é? Seja um quadro, seja uma escultura. Ok, sou professor de português, né? Estamos trabalhando em literatura, enfocando o estilo barroco. O nosso objetivo é apreciar as obras como um todo, o contexto, aprimorar o conhecimento que nós tentamos transmitir em sala de aula. Porque lá o ambiente fica muito restrito e aqui é a possibilidade dos alunos que têm uma cidade que fica no interior, aproximadamente 130 quilômetros daqui, então são poucas oportunidades que nossos alunos têm de apreciar essas obras. Eu gostei mais daquela parte das armaduras ali. Foi interessante. Foi
interessante. E se o grupo ficou encantado conosco, não foi diferente. Esse é um dos espaços mais interessantes aqui do castelo. É o espaço do acervo de armaduras que vieram da Europa, de países como França, Itália, Alemanha. Uma armadura como essa chega a pesar 45 quilos. Parece muito para um soldado medieval? O segredo é a distribuição do peso no corpo. Assim eles conseguiam lutar sem se cansar tanto. Hoje o acervo do castelo chega a contar com um número estimado de 4.000 peças, mas tudo isso começou com um canivete. Esse canivete que ele ganhou tem muita história para contar sobre ele e, infelizmente, é um canivete que não se encontra presente na vitrine. Mas, pela ausência dele, a gente percebe, né, de que existe e acontece, né, a presença de vários outros canivetes para compensar essa ausência. Além das armaduras, o castelo ainda expõe um acervo de quadros, tapetes e esculturas que remete à história do Brasil holandês. Quem observa bem por aqui, por um instante pensa estar vendo uma estátua viva, ou várias delas. Esses 45 bonecos são feitos de cera, produzidos na década de 80 e 90 na Europa e trazidos para o Brasil pelo Instituto Ricardo Brenan. Quem veio de fora aprovou o espaço. Eu sou de Torres, Rio Grande do Sul, é a primeira vez que eu venho ao Nordeste. E quando a gente, fala no Nordeste, a gente pensa muito a praia, geralmente que é os cartões postais que a gente vê por aí e as indicações, de amigos. Não esperava, encontrar assim outras atrações além de praia. E gostei muito do lugar, muito interessante, assim, bastante coisas diferentes para a gente ver, O Instituto Ricardo Brenan funciona de terça a domingo, das 13 às 17 horas. Para escolas públicas, a visita agendada é sempre gratuita. Do Nordeste, vamos para o centro do nosso país. Uma região conhecida por ser planejada pelos maiores nomes da arquitetura. Conheça agora um pouco do centro político e, por que não dizer, histórico da nossa nação. Ela nasceu nos sonhos de um homem. É fato que o plano de transferir a capital da nação do litoral para o interior já vinha sendo traçado desde o período colonial. Mas foi ele, Juscelino Kubitschek, que arregaçou as mangas e ergueu a cidade brasileira mais planejada. Justamente por ser planejada, a cidade de Brasília se transformou em referência arquitetônica e urbanística. Mas na época de sua construção, o desafio foi grande. Afinal, a ideia era erguer uma cidade no período de um mandato presidencial, 5 anos. Apesar do prazo reduzido, a cidade foi inaugurada dentro do previsto, no dia 21 de abril de 1960. Cravada no coração do Brasil, é novinha para os padrões de um país que tem 513 anos. São 53 anos de história, uma história marcada por acontecimentos políticos que mudaram o nosso país e o rumo da vida dos brasileiros. Uma história marcada também por muita beleza, uma beleza estética e arquitetônica inigualáveis e que tem nomes. Nomes como os do urbanista Lúcio Costa e do famoso arquiteto Oscar Niemeyer. Passeando pela capital federal, é possível ver muitas das principais marcas do estilo Niemeyer. Rampas, marcadamente presentes no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Brises são proteções solares usadas pelo arquiteto tanto na forma vertical como na horizontal. Curvas, inspirado nas praias, montanhas, antigas igrejas barrocas e também nas mulheres brasileiras, Oscar Niemeyer usou e abusou das curvas em suas obras. Colunas. Em Brasília, grandiosas e marcantes, as colunas podem ser vistas por toda a parte. Brasília é uma cidade que respira história e, sendo assim, além das grandes obras arquitetônicas, esculturas repletas de significado também estão por toda a parte. Um exemplo disso são os candangos, monumento que fica diante do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, bem no coração de Brasília, e que homenageia os operários construtores dessa cidade que vieram de todas as regiões do Brasil. Também chama a atenção, no outro lado da Praça dos Três Poderes, o Monumento à Justiça, uma obra de Alfredo Seschiati, autor de outras esculturas presentes em Brasília. Localizada bem em frente ao Supremo Tribunal Federal, a obra lembra Palas Athenae, a deusa da justiça na mitologia grega.
há ainda obras que carregam uma certa dose de oposição. É o caso da escultura de 4,5 metros de autoria de Honório Peçanha e que fica no alto do Memorial JK, que abriga um grande acervo pessoal do ex-presidente, fotografias da construção da cidade, além de sua câmara mortuária. A obra foi objeto de duras críticas de alguns setores políticos por utilizar a foice, um dos símbolos do comunismo. Não é à toa que a capital brasileira seja passagem obrigatória para estudantes de arquitetura e urbanismo de todo o Brasil e até de outros países do mundo. O certo é que visitar Brasília ou morar na capital federal é sempre uma aventura repleta de novas e surpreendentes descobertas. Mas a obra de arte que mais se destaca no Planalto Central não foi feita por mãos humanas. Para ver o maior espetáculo brasiliense, é preciso olhar para cima. O céu de Brasília, pintado pelas mãos de Deus, revela belezas inesperadas. Compondo um quadro com tons azulados, alaranjados e avermelhados, o Criador presenteia, a cada amanhecer e a cada anoitecer, a cidade que foi escolhida por Ele para comandar os rumos da nação verde e amarela. Eles são estáticos e bem grandes. A maioria das pessoas nem reparam, conseguem fazer esses gigantes passarem desapercebidos. Mas será que elas sabem qual a história por trás destes monumentos, ou ao menos por que eles estão ali? Você sabe o que significa aquele monumento ali? Bandeirante. E você sempre olha ele ou já passa desapercebido? Eu passo despercebido. A senhora sempre que passa aqui observa ele ou já acostumou e passa reto? Ah, já ficamos amigos, a gente nem se importa um contra o mais. Não. Não sabe? Não sei. Sei lá. Não? Não. Você sabe o que significa aquele monumento ali? Sei. O que significa? Não, eu sei que é um garimpeiro e tal. É bandeirante. Na época em Goiás, aquele que desbravou aqui. Bem, deu para sentir que poucas pessoas sabem por que eles existem. Então eu lhe convido agora a conhecer alguns dos monumentos mais famosos de Goiás. Eles ficam na capital. Este aqui chegou em 1988 e ganhou um lugar privilegiado em meio à natureza no Bosque dos Buritis. Ele representa a paz mundial, nome do monumento. Ao centro existe um espaço onde é colocado terra de várias nacionalidades. O objetivo é mostrar que os países podem ser unidos. Ele tem mais de 5 metros de altura e quase 50 toneladas. Carrega em si a frase: a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. Já o Monumento ao Bandeirante chegou aqui há 71 anos e veio como presente da Faculdade de Direito de São Paulo. Na época foi notícia no país todo. Mas para vê-lo nas ruas de Goiânia, é preciso olhar bem para o alto. Com seus 3,5 metros de altura, está localizado entre os principais cruzamentos de Goiânia, a Avenida Goiás e a Anhanguera. Ele retrata Bartolomeu Bueno da Silva, bandeirante português da colônia do Brasil e memorável colonizador de Goiás. Tem em mãos uma bateia, ou seja, utensílio para peneirar ouro, e um bacamarte, arma de fogo. E se cada monumento tem uma história, também tem um artista que o criou. Gildo Pereira é artista plástico e considera os monumentos parte da cultura local. A importância do monumento é a mesma importância que todas as tradições existem para as culturas de nações, de região para região, enfim. Isso vem desde a antiguidade. A importância de monumentos para religião, a importância de monumentos para políticos e hoje a importância do monumento especificamente para a cidade. Mas de todos, este é o que representa melhor o povo goiano, usado como cenário de foto para os turistas. Também não é para menos. Sua estrutura foi fundida com 300 quilos de bronze e possui 7 metros. Está localizado na Praça Dr. Pedro Ludovico, no centro, entre as sedes do governo estadual e municipal. Mas sua importância é grande porque ele simboliza a miscigenação de 3 raças, negro, branco e índio, que houve e que ainda há nas características e cultura desse povo que tem orgulho de dizer que é goiano. Que o Rio de Janeiro continua lindo, isso todo mundo sabe.
todo mundo mesmo. Além das belezas naturais, a cidade maravilhosa ainda é conhecida internacionalmente pelos seus grandiosos monumentos. Cristo Redentor, símbolo não só do Rio, mas de todo o país. Prestes a completar 82 anos, foi eleito em 2007 uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O escritor Danilo Vieira diz que é de todos tão íntimo que nem é preciso muito esforço para achar que ele sempre esteve lá, que foi a montanha que resolveu crescer colada aos seus pés. Mas, na verdade, cada parte da estátua de 30 metros contém o suor de arquitetos, engenheiros e operários. Mais de 1.000 trabalharam com muitas dificuldades durante 5 anos para erguer uma imagem de 1.145 toneladas a 710 metros do chão. O Cristo equivale a um prédio de 10 andares, construído em concreto armado e revestido com um mosaico de pedra-sabão, capaz de enfrentar todas as intempéries do tempo. No início, o Cristo era verde, mas depois de 50 anos sem limpeza, acabou assumindo o tom cinza. Informações históricas estão presentes desde a estação na base do morro até em volta da estátua. Mesmo assim, tanto moradores quanto turistas sabem pouco a respeito. As pessoas que veem o Cristo não vêm preocupadas com fatos históricos culturais, não. Eles vêm ao Cristo para dizer que vieram ao Cristo. Eu admirar as belezas do Cristo, saber o que é o que, onde está o que. Mesmo morando há 15 anos na cidade, Graciele ainda não conhecia a estátua de perto. Eu não tinha muita curiosidade, correria de trabalho, não dava tempo para vir. Mas hoje ela trouxe sua amiga do Maranhão, que chegou cheia de curiosidades. Eu queria saber quem presenteou o Brasil com esse monumento. Ainda hoje, muitos pensam que foi um presente dos franceses, quando, na verdade, a obra foi custeada por 10 anos de doações dos católicos de todo o país. Como os profissionais brasileiros não tinham experiência para executar a obra, os desenhos foram mandados para a França e de lá voltaram moldes e réplicas em gesso. As peças subiram através da ferrovia de 3.800 metros que liga a parte baixa da cidade até o alto do morro. A ideia de ter o símbolo da fé cristã no topo do Corcovado partiu de um jovem padre no século XIX, mas foi em 1921, para as comemorações dos 100 anos de independência do Brasil, que começaram os projetos. No desenho original, Jesus seguraria um globo terrestre e uma cruz nas mãos, mas foi a população carioca que escolheu a imagem do Redentor como ela é hoje. De braços abertos, o monumento mais visitado no Brasil recebe por dia 2.500 pessoas de todo o mundo, que não se interessam por nada mais do que garantir a melhor foto. Vale qualquer coisa pela melhor foto? Vale o cansaço, vale deitar no chão, vale qualquer coisa para estar aqui nessa imagem maravilhosa. Vale muito a pena, espetacular. Descendo o morro, passando pelo bairro antigo de Santa Teresa, chegamos a outro grande monumento, os Arcos da Lapa. Assim como o Cristo Redentor, os Arcos da Lapa são símbolo da cidade do Rio de Janeiro, reconhecidos internacionalmente. São a porta de entrada para o mais efervescente reduto cultural da cidade e representam o ponto de encontro das mais variadas pessoas. Com 270 metros de extensão e 18 metros de altura, são 42 arcos em estilo romano que atravessam não só o caminho de quem passa pelo centro, mas atravessam também o tempo. Visualmente, eles ligam o Rio Antigo ao Rio Moderno. Seu nome original é Aqueduto Carioca, pois foi construído em 1723 para abastecer a população com as águas do Rio Carioca. No século XIX foi desativado e tornou-se um viaduto para os bondes de Santa Teresa. Em 2011 ocorreu um acidente e com isso parou-se a utilização do bonde de Santa Teresa. Uma procura muito grande ainda para que se volte a funcionar o bonde, até porque o bonde também ele representa uma parte, uma identidade da região e a identidade também do cidadão carioca. Nem sabia que estava fechado há 2 anos, então porque falta informação sobre essa parte. Nem sabia que passava o trenzinho ali em cima, né? Legal, eu devia pôr uma placa assim falando sobre isso, né? Mesmo com poucas informações, conhecer os Arcos da Lapa a qualquer hora do dia ou da noite é uma experiência única. Não é aquela coisa editada, fake, para turista. É um lugar real, que faz parte do dia a dia mesmo do carioca. É isso que eu quero conhecer. Alguns a chamam de selva de pedras, enquanto outros de terra da garoa. Seja como for, São Paulo é considerada a cidade brasileira mais influente no cenário global. Mas além disso, a capital dos negócios também é conhecida por sua diversidade cultural. E não é para menos. Além de renomados museus e parques, São Paulo conta com um extenso acervo público de monumentos. Ao todo, são mais de 400 obras de arte espalhadas por toda a cidade.
Esta obra de arte é o suntuoso Monumento às Bandeiras, localizado à entrada do Parque do Ibirapuera. Com cerca de 50 toneladas, 50 metros de comprimento e 16 de altura, esta é uma das maiores esculturas do mundo. Tanta grandiosidade retrata um grupo de bandeirantes com representação de várias etnias. São Paulo foi pioneiro no bandeirismo, que eram homens que saíam para o sertão, pelo sertão, em busca de esmeraldas, em busca de ouro, prata, tudo que tivesse valor, e em alguns momentos também em busca de índios. Eles eram grandes heróis até, porque eles acabaram descobrindo geograficamente, eles descobriram novos lugares que são interessantes, e eles também descobriram minas de ouro, de prata. Algumas cidades foram fundadas através do bandeirismo, né? O que poucos sabem sobre esta obra é que a quarta figura, à direita, é o autorretrato do artista que a criou, Victor Brecheret. Outra curiosidade é a sua posição. Ela está localizada no eixo sudeste-noroeste, no exato sentido de entrada das bandeiras sertanistas em busca de terras no interior. Este outro monumento é uma obra de relevância nacional. Inclusive, governos de vários estados brasileiros participaram financeiramente no processo de construção. É o monumento à independência do Brasil, também chamado de Monumento do Ipiranga ou Altar da Pátria. Ele está localizado às margens do Riacho do Ipiranga, no sítio histórico onde conta-se que o então príncipe regente e futuro imperador Pedro I proclamou a independência do país. Tudo aquilo é muito bonito, muito interessante. Nós temos, por exemplo, no museu, nós temos jardins franceses, temos uma arquitetura italiana. E no monumento, propriamente dito, no subterrâneo, tem a cripta, né? Com o Dom Pedro, com a esposa, né? Então, é bastante significativo. Tem também naquela região do parque, tem a Casa do Grito, que ela foi totalmente remodelada, mas ficaram, eles deixaram à mostra como era anteriormente, que era de pau a pique, né, de taipa, né? Supõe-se que aquela Casa do Grito era uma espécie de hospedaria, uma espécie de armazém, né, que já estava lá desde a época, desde o 7 de setembro de 1822. Ao final do nosso pequeno tour histórico e cultural, fica o convite para quem se interessar por explorar a vastidão de memórias registradas nas ruas paulistanas. Aqui existem opções para dia ou noite. Na histórica cidade que não dorme, muitas obras de arte também não podem se apagar. A estátua O Laçador é o símbolo da capital Porto Alegre. Mas por se tratar de um gaúcho vestido com os trajes típicos da cultura, por extensão, se torna o símbolo de todo o estado. Há quase 55 anos, a estátua do Laçador está em Porto Alegre. A obra do escultor Antônio Caringi, de quase 5 metros e 4 toneladas, foi escolhida por concurso público em 1954 para ser presenteada à cidade de São Paulo. Lá foi exposta no Parque do Ibirapuera, porém, os gaúchos voltaram atrás e trouxeram de volta a escultura, sendo inaugurada em Porto Alegre no dia 20 de setembro de 1958, data máxima da Revolução Farroupilha, de 1835. O objetivo desse monumento foi fazer um símbolo ao gaúcho. Era uma oferta à cidade de São Paulo no seu 4º centenário. Mas essa mensagem de ser um símbolo do gaúcho foi tão forte que os próprios gaúchos a adotaram. Ela veio ao encontro de um povo que precisava de um símbolo. Então, nesse sentido, ela foi muito bem sucedida e até hoje é o símbolo não só de Porto Alegre, mas por extensão de todos os gaúchos. O autor retratou o folclorista Paixão Cortes em sua obra, um gaúcho autêntico e apreciador dos costumes da cultura campeira sul-rio-grandense. A estátua do Laçador foi definida por lei municipal como símbolo oficial de Porto Alegre em 1992. Na capital, o monumento ao expedicionário no Parque Farroupilha, que também é um dos símbolos da cidade, é obra do mesmo autor. Aliás, no Rio Grande do Sul e no Brasil, existem monumentos importantes de Antônio Caringi. Ele era um escultor acadêmico. Ele foi formado no academismo alemão na época de Hitler.
Inclusive, um dos seus mestres foi Arno Breker, que era o escultor oficial do Terceiro Reich. Mas, nesse sentido, ela tem suas propriedades plásticas bastante interessantes, né? Porque o academismo ele se presta muito para esse tipo de escultura pública figurativa, né? Bastante simbólica. E por isso, talvez, de ter um respaldo público assim tão forte, né? O Monumento ao Laçador foi inicialmente inaugurado na Praça dos Bombeiros, próximo ao centro de Porto Alegre. E lá ficou por 49 anos. Em 2007, mudou-se para cá, o Sítio do Laçador, próximo do aeroporto Salgado Filho, onde permanece muito visível para todas as pessoas que chegam a Porto Alegre. A estátua do Laçador foi inspirada e serviu como modelo Paixão Cortes, que deu início, né, todo o movimento nacionalista gaúcho. Então, para nós, o ser gaúcho aqui do Rio Grande do Sul é um momento de muito orgulho. O Laçador, a gente mexe com a gente, até porque quando trocado a estátua do Laçador de local, né, lá esteve inúmeras presenças de pessoal a cavalo, né, que conduziu o Laçador até o seu novo local. Então, para nós, é muito orgulho. A primeira impressão de quem vem a Porto Alegre é aquilo que os gaúchos mais prezam desde cedo: o amor às suas origens, à sua história e à sua cultura. Como você pode ver, esses são alguns dos monumentos que marcaram a nossa história. Mas algo muito importante deve ser levado em consideração. É a falta de respeito por parte da população que vandaliza essas belas obras de arte. Pense nisso e não deixe que estraguem a nossa história. E aí você viu como podemos conhecer nossas origens apenas passando pelas ruas de nossa cidade. Basta ficar atento nos monumentos que nos cercam para perceber que existe uma história para ser contada. Esperamos que, acima de tudo, você, como cidadão brasileiro, ajude a preservar a nossa história contada através dessas relíquias nacionais. O NT Repórter fica por aqui. Aproveite para deixar em nosso blog o seu comentário. Acesse novotempo.com/NTRepórter. Lá você poderá também sugerir novos temas para serem abordados aqui no programa. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!